percebendo aquilo que não era percebido. Assim viviam as pessoas no dia em que Noé entrou na arca. O texto aqui de Mateus 24 fala que as pessoas estavam ocupadas, estavam ativadas nos seus afazeres, comprometidas com o sistema, envolvidas pelo sistema, engolidas pelos costumes e a maneira da época. Tudo isso fazia parte de uma estrutura. E diz o texto aqui de Mateus 24, 38, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E não o perceberam. Aqui o foco está claro, é a pessoa de Noé. Noé era um homem notadamente santo, vivia para a família, vivia ali o seu padrão simples para a época, mas muita percepção do agir de Deus e da vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. O que aconteceu? Aconteceu que naqueles mesmos dias as pessoas andavam desapercebidas e elas foram ter a percepção aguçada e despontada e mostrada depois que Noé entrou na arca. Então, diz o texto aqui, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Então, precisa existir uma catástrofe para as pessoas perceberem as ações do dia a dia na Terra. É preciso, às vezes, haver uma catástrofe tal qual essa que está acontecendo nos nossos dias, pesada, para que as pessoas se apercebam de quão desligadas elas estão da realidade e quão apegadas às percepções virtuais. Aqui, Noé estava muito consciente dos seus dias na terra, dos dias de trabalho, de muita atividade, de muito foco, de muita concentração. Noé foi esse homem que vivia focado. E as pessoas nos seus dias estavam assim voltadas para o quê? Para o nada. Para o nada. Elas estavam assim, igual uma esponja que a gente vai lavando os trem, vai lavando as coisas assim, e pega aquela esponja e aperta assim, sai o sabão, sai a água, sai bastante coisa. Daqui a pouco a gente põe a esponja debaixo da água, ela suga tudo novamente. As pessoas estão igual aquela esponja, sugadas. Elas estão sugadas e elas não perceberam que estão sendo sugadas. É como nos dias de Noé. Eles só foram perceber depois que Noé entrou na arca. Depois que aconteceu. Depois que fechou-se a porta da arca. Aí eles perceberam. Até então eles não haviam percebido. Tudo normal, a vida continua, é vida que segue. E eles vão usando aí os mais variados linguajares para codificar uma realidade que eles estão vivendo, que eles estão inseridos. Um sistema que eles estão inseridos, diz o texto aqui, e não perceberam até que veio o dilúvio. Até que veio o dilúvio. Quando chegou a catástrofe, eles foram perceber, mas quando perceberam, já era tarde. Não tinha mais como fazer mais nada, não tinha mais como dar uma resposta para aquela situação, porque quando a pessoa anda desapercebida, ela não tem resposta para os problemas, ela tem
soluções paliativas, mas resposta que atenda às demandas, as pessoas não têm. Elas estão muito ocupadas, elas estão com muitas atividades, elas estão assim com uma demanda muito grande de preocupações para ficar focado em outras coisas e se aperceber que não é bem daquele jeito que elas estão vivendo. Mas não tem problema. Se elas querem viver assim, que assim o seja. Foi como nos dias de Noé. Eles só foram perceber depois que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Depois que veio o dilúvio, aí eles acordaram para aquela realidade que eles estavam dormindo, eles estavam desacordados e não perceberam. Então, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Olha que a misericórdia do Senhor abra a nossa percepção e que a gente abra a percepção, viu? Não fica me empurrando e transferindo para Deus, não, porque Deus não tem muito a ver com a nossa falta de vontade de mudar as coisas e tomar medidas que solucionem, medidas que resolvam. A bem da verdade é que nós precisamos aprender que é hora de estar apercebidos. Eles só foram perceber depois do estrago feito. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê uma oportunidade, como nós estamos tendo agora, que eu estou falando com você. Se aperceba de que não é só dessas coisas materiais que a gente vive, viu? Não é só dessas preocupações terrenas que a gente vive. A gente precisa buscar também, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Depois, as outras coisas vêm por acréscimo. Que o Senhor te abençoe na paz de Cristo Jesus.